do Senhor Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Todos louvando. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu, que mais que Ele é? Eu vivo na louvado seja o Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. És fiel em todo tempo, cante com alegria. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Enquanto você localiza o nosso texto áureo, Isaías capítulo 60, versos 1 e 2, para o nosso tema, continuidade dele, atitude. Queremos louvar a Deus pela sua vida e pela sua vinda, pelo esforço que fizeram para estar aqui nesta oportunidade. Todos irmãos, queridos visitantes de outra igreja evangélica, você amigo, não importa, você está aqui, você é uma bênção, Deus te trouxe e juntos nós estamos para uma vez mais orar, louvar e sermos alimentados pela palavra do Senhor. Congregação Ebenezer, na pessoa do pastor Joel, todos vocês, veja ali o pastor Joás, que bom tê-lo conosco, sua companheira, todos vocês, os amigos do pastor Gideone, todos, glória a Deus. Diz assim Isaías 60, versos 1 e 2: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Tome o vosso assento, Deus abençoe. Não estamos entrando no detalhe histórico da profecia, ainda não, mas estamos pegando estas palavras que o Senhor tem colocado em nosso coração para trazermos uma direção nesse tema que estamos hoje na 8ª edição dele,
atitude. No início aí do texto que acabamos de ler, temos esta palavra que tem sido norte: levanta-te, ou dispõe-te, ou tenha atitude. Sabemos que é uma mensagem do Espírito Santo a Israel, mas temos a informação, através do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro, que nós somos o Israel de Deus. Aos Gálatas 3:29, 6:16, Efésios capítulo 2, do 14 ao 22, e 1 Pedro 2:9, esses textos vão mostrar esta verdade, que nós nos tornamos também, agora, após adotados pelo Senhor, nós somos o Israel de Deus. Levanta-te é um convite do Espírito Santo. Eu já falei aqui que isso não é literal, você mesmo sentado como está pode estar em pé, espiritualmente falando. O Espírito Santo está nos instigando a termos atitude. Quando ele diz levanta-te, é um convite para termos atitude. E não há desculpa, porque o cenário pode ser complexo, como nós vemos aqui no versículo 2. Porém o Espírito Santo está a dizer: levanta-te, tem atitude. Em outras palavras, ainda tem jeito para nós, ainda tem solução para o cenário que pode não estar tão favorável assim. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, e o Espírito Santo está dizendo comigo e com você: não pegue carona nas trevas espirituais do mundo, não se permita viver envolvido na escuridão espiritual dos povos. Lute, levanta-te, decida, porque talvez olhamos para um lado e para o outro e achamos uma desculpa para não fazermos o que precisamos fazer. Nos apoiamos em coisas que não deveríamos nos apoiar. Erros, escândalos, trevas espirituais, situações terríveis. Mas nós não temos essa desculpa. Nossa missão precisa ser cumprida independente do cenário à nossa volta. Precisamos decidir. Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte: nada é mais difícil e por isso mais precioso do que ser capaz de decidir. Estamos pensando, né? É bom pensar mesmo. Nada é mais difícil e por isso mais precioso do que ser capaz de decidir. Quantos de nós podemos ter um projeto, principalmente espiritual, em mente, mas a gente está, talvez, exceções, mas estamos enrolando para tomar a decisão que precisa ser tomada. Estamos esperando alguma coisa. E já éramos, se é para você, pegue essa parte, para ter decidido. Já era para ter se envolvido mais. Já era para ter tomado uma decisão firme, porque o tempo está passando. E aí? Eu já sei que é certo, eu já sei o que preciso fazer, já recebi o chamado de Deus, já arde em meu coração, mas eu estou esperando alguma coisa que nem eu sei o que, para mim fazer o que eu tenho que fazer. Então talvez eu fique procurando alguma coisa para mim me apegar com desculpa. Não é alguém da família, não é o trabalho, não é Y, X. E o tempo vai passando e nós não sabemos quanto tempo temos. Ninguém sabe, porque pode variar de pessoa para pessoa. Decidir, do latim decidere, que é cortar, preste atenção. Decidir é cortar.
Tomar uma decisão implica cortar fora. E isso é fácil? Às vezes é difícil. Tem coisa que a gente tem que ter coragem de cortar. Dá um corte. Ai, mas é para a glória de Deus. É para o meu bem. Vai doer. Às vezes vai sangrar. Força de expressão da palavra. Mas é necessário. Porque eu vou ficar sendo iludido, enganado, achando interessante, mas não faço. Não cumpro o chamado de me levantar, de tomar atitude, de tomar a decisão. William James, ele disse o seguinte: quando você precisa tomar uma decisão e não toma, está a tomar a decisão de não fazer nada. Porque às vezes tem que tomar a decisão, mas a gente não toma, então fica sem fazer. Mas precisa ser feito. Eu sempre falo aqui, repito hoje novamente, eu tenho certeza disso, que as palavras que o Senhor coloca para mim falar, o Espírito Santo complementa aí. Porque as situações não são iguais. Cada um de nós temos as nossas decisões a serem tomadas. Então, enquanto estamos aqui, com essa responsabilidade espiritual de ministrar a palavra, o Espírito Santo, ele continua a falar. Até porque o vaso aqui não é perfeito, não fala tudo que precisava, e nem na medida certa. Mas o Espírito Santo, ele coloca da medida certa dentro do seu coração. E o que eu não dou conta de falar, ele completa aí. Um outro escritor, Stephen Covey, ele disse o seguinte: eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. Circunstância é uma coisa, decisão é outra. Então não posso achar que pela circunstância eu não vou poder viver o que Deus quer, ou não vou conseguir fazer. Não, é as decisões que vão traçar o projeto de Deus, não as circunstâncias. Porque senão talvez quase nenhum de nós estaríamos aqui. Pelas circunstâncias não. Você e eu temos problemas, dificuldades variadas, mas o que nos faz estar aqui é porque estamos tendo decisão, atitude, estamos nos dispondo, nos levantando para viver os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero viver os planos que Deus tem para mim. Eu quero viver os planos que Deus tem para mim. Você também quer? É possível, porque a gente pode, em Cristo, aquilo que era impossível, agora é possível. Então esse levanta-te, dispõe-te, tenha atitude, tome decisões, isso tem várias aplicações. O Senhor está dizendo para a gente: se você fizer isso, eu quero te fazer vencedor. Ainda não acabou, vença essa frustração, esse desapontamento, eu posso te restaurar. Na vida daqueles que estão dispostos acontece um rebuliço espiritual. Na vida daqueles que decidem, eles causam, as pessoas que decidem causam uma reação no mundo espiritual. E eu vejo, quando estou num tema e começo a falar sobre isso, eu começo a ver isso na Bíblia toda. Parece que ela volta só para esse lado durante o momento que eu estou meditando nesse assunto. Um exemplo, quando a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, isso é atitude, sim ou não? É uma atitude. Aí tem uma reação no mundo espiritual, a festa no céu. Todas as vezes que alguém se levanta e se dispõe, toma atitude, decide, há um corte. Aqui, ecoa lá no céu. A nossa decisão aqui, toca o céu. Incrível isso. Quando
Pedro, o apóstolo, foi preso por Herodes, isso está em Atos 12, eu li ele todo hoje, bem calmamente. Os primeiros versículos mostram a atitude da igreja, naquele tempo, em estar em contínua oração por Pedro, a Deus, porque Pedro estava preso, sem dever nada, por fazer a obra. A igreja toma a atitude de orar, está ali orando. No versículo 7 do capítulo 12, Deus envia um anjo por causa da atitude da oração da igreja. O anjo chega e toca Pedro ao lado e o desperta, dizendo: levanta-te depressa. Em outras palavras, Pedro, o povo está orando, está tendo atitude, Deus manda eu vir aqui, mas você também tem que ter atitude. Então levanta-te. E essa atitude de Pedro toca no mundo espiritual e acontece algumas coisas incríveis que naturalmente não aconteceria. Quando Pedro toma a atitude e se levanta, dá um corte, tocou no mundo espiritual, as algemas caíram por terra, abriu sozinha, sem precisar da chavinha, caiu, abriu as algemas, as cadeias. Os portões se abriram sozinhos, sem ter controle remoto, versículo 10. Porque quando nós tomamos a atitude, o convite que o Senhor faz, no mundo espiritual começa uma movimentação. Levanta-te, dispõe. Por quê? Porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se você faz, Ele faz. Ele já quer fazer, mas eu preciso fazer. Deus quer fazer, Ele tem todo o poder para realizar, mas Ele quer que eu faça, eu me disponha. Isso é em tudo na Bíblia. Se fosse assim, não precisava orar. Ele já sabe o que eu preciso. Então para que eu oro? Se Ele já sabe, não precisava orar. Mas orar é uma atitude. Então a gente ora e Ele já queria fazer. Aí você ora. Você se dispõe, toma atitude, ora. Então agora já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre você. Você orou? Porque Ele não quer que a gente não faça nada. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa orar, a gente precisa crer. Precisamos crer. Vai, a tua fé te salvou. Você teve a atitude de ter fé, então pode estar curado já. Sempre assim, precisa de algo da nossa parte. Ele pode fazer tudo sozinho, mas não quer fazer. Olha, a gente veio para o culto. Se tivesse em casa, não dava para cultuar lá? Dava, né? Muito mais dificuldade, tanta coisa para estar envolvido, mas a gente dava para cantar um hino em casa, orar. Mas tivemos a atitude de vir para o templo. Viemos só para isso, então ficou mais fácil. Então por isso que a glória aparece mais do que lá, porque lá você está fazendo outros negócios, arrumando uma roupa, lavando uma vasilha, preocupado com a casa, a cama que não está tudo certinho, é algum negócio que tem, além de só adorar a Deus. Aqui nós viemos só para isso, exclusivamente para isso. Então a glória aparece mais. Quando Jonas se dispõe a atender o convite do Espírito Santo, ele já está dentro do grande peixe, porque antes ele se dispôs para fugir, mas agora quando ele se dispõe para obedecer, ele já está dentro do grande peixe. A atitude de Jonas fez o mundo espiritual entrar em movimento. É facinho de ler o livro de Jonas, né? Pequenininho, eu adoro você ler. Jonas está na escuridão das entranhas do grande peixe. Jonas capítulo 2, versículo 1. Escuridão. Imagina-se, né? Muito escuro, mal cheiroso, o negócio ali estava complicado. Porém, quem tem atitude, a glória do Senhor vai nascendo sobre ele. Então Jonas, a sua atitude irá promover um nascer de luz, de resplendor. Escuro, preso lá dentro, mas ele toma a decisão. Quando ele toma a decisão,
dentro do peixe. Toca lá o céu. E o peixe tem que mudar o itinerário. Teve que refazer a rota do GPS. O peixe reprograma tudo, porque tem alguém tomando atitude, orando, pedindo a Deus uma chance. Alguém numa situação difícil, pedindo a Deus uma chance. Se eu viver, mexeu com tudo, vira todo o projeto, o peixe se arruma, muda de rota. Jonas causa congestão no peixe. O peixe toma uma atitude, né? O negócio aqui está complicado, deixa eu mudar a rota. O organismo do peixe para de funcionar normalmente. Seu funcionamento digestivo, a bile não goteja as enzimas em cima de Jonas. Você imagina? E quando come um alimento, aí pingam as gotinhas, é isso mesmo, doutor Tiago? É, né? A bile goteja a enzima em cima do alimento e o alimento começa a diluir, estragar, decompor. Então a atitude de Jonas faz o organismo do peixe paralisar. Não pinga mais, porque não pode estragar ele. Porque ele está tendo atitude, eu vou honrá-lo. Ele está tendo atitude, então eu vou agir. Através da ação dele eu vou reagir. E o peixe muda a rota, leva Jonas para onde tem que levar e joga Jonas para fora. Meu Deus, nós estamos falando de atitude de honra já faz algumas terças-feiras. Atitude de honra. Honra, repetindo, kavod do original, fixar valor, estimar, reverenciar, peso, distinção, glória, atitude de consideração, tudo isso é honra. Sentimento ou marca de deferência, alto grau de respeito devido ao valor, mérito ou posto ocupado. Bastante coisa ainda. Tudo isso é honra. E Deus vive honrando a gente. E vai honrar muito mais aqueles que perseverarem até o fim. Abre comigo a Bíblia em Apocalipse, por gentileza. Atitude de honra é o subtópico do que estamos falando. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler como quem anda a pé. Que isso? É ler calmamente, né? Porque às vezes é ler como quem anda de avião. Não vê nada, não percebe nada, não acha nada. Chegou no endereço, não sabe nada. Mas como quem anda a pé, você vai vendo os detalhes da viagem. Apocalipse 4, versículo 1 em diante, pequenininho capítulo 4. Vamos ler todo ele. Fixa os olhos aí na Bíblia, se você a trouxe. Se não, está na tela. Visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos,
e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro ou novilho, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Que mais? Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, de novo, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Diga que Ele é poderoso, poderoso Deus.
Apocalipse capítulo 4 é um dos mais lindos da Bíblia. Deus quis honrar João com visões e para isso o arrebatou em espírito. Uma das palavras em destaque do capítulo 4 é a palavra trono. Trono. Ela aparece 12 vezes nesse capítulo tão pequeno. 47 vezes encontramos a palavra trono no Apocalipse. E em todo o Novo Testamento, 67 vezes trono. Porque trono é um lugar de honra, de autoridade, também de julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. Por isso eu disse lá no início que as nossas atitudes aqui movimentam o mundo espiritual lá. E de lá para cá vem ordens. De lá é que é emitida as ordens, os decretos. É assim mesmo, pastor? É assim mesmo. Daniel capítulo 9, versículo 23 está escrito. Quando Daniel se propõe, tem atitude de orar. Está escrito assim no capítulo 9, versículo 23. Um pedacinho lá só para a gente entender. Ele tem atitude, está orando há alguns dias. E aí chega o anjo e fala assim: no início das tuas súplicas saiu a ordem. Interessante, né? E eu vim. Olha que o anjo fala para Daniel: no início das suas súplicas saiu a ordem. E aí eu tive que vir, né? Porque o trono é o local da soberania de Deus. Todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Capítulo 4 mostra que todos os detalhes, se você percebeu e analisou a leitura, aqui tem assunto para muito tempo, não é a questão de hoje. Mas você percebe na leitura do capítulo 4 que todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono. Sobre o trono, no meio do trono, em redor do trono, a partir do trono. O trono é um símbolo de soberania inabalável de Deus. Então o trono é o verdadeiro centro do universo. Tem um monte de coisa que se parece que se decide por aqui. Mas se não tiver a ordem lá do trono, não acontece. William Hendrickson, ele disse o seguinte, falando sobre o trono: aqui temos a verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. Tudo que nós temos, somos, precisamos, precisa de uma ordem de lá para cá. Sabe por que você está vivo e eu? Porque tem uma ordem lá do céu para a gente estar vivo aqui. O dia que baixar lá um decreto, meu irmão, não tem quem cerca, a gente vai mesmo. A não ser que nós tenhamos uma atitude, como Ezequias teve, uma atitude de humilhação tão forte, que alguém volta e muda o decreto, porque o homem teve uma atitude de tanta humilhação, que vamos dar mais 15 anos para ele. Porque a ordem já estava dada: põe a tua casa em ordem, morrerás e não viverás. Saiu do trono, para que se entenda. Mas a sua humilhação, o seu choro, as suas palavras mexeram o coração de Deus, e ele emite um novo decreto. Mais 15 anos. Glória a Deus por isso. O que João viu quando olhou para o trono, nesse texto que lemos,
pode ser descrito em termos de brilho e de pedras preciosas. Ele não consegue decifrar Deus. O brilho era tão forte que ele vai escrevendo e comparando a pedras preciosas. Então João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único e singular. João vê beleza, riqueza, abundância de luz. E o próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala sobre isso, que Deus é luz e ele habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. E João está vendo a visão. A pedra de jaspe, que ela é branca, descreve a santidade de Deus. O sardônio ou a sardônica é vermelho, que descreve o seu juízo, porque Deus é assim, Deus é santo e justo. Deus é santo e justo. Ao redor do trono há um arco-íris. Versículo 3 fala isso. E ele diz: semelhante à esmeralda. Esse arco é o símbolo da graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com o seu povo, que não mais destruiria a terra com águas. Deus honrando o seu povo com as suas promessas. O capítulo 4 mostra, e o versículo 4, que ao redor do trono principal tinha 24 tronos. Imagine a cena: um trono principal e 24 tronos em volta. 24 anciãos assentados e coroados. Aqui é possível que estejam representando os redimidos em sua totalidade, representando 12 do Antigo Testamento, os patriarcas, as tribos de Israel, e 12 do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Deus honrando o seu povo no céu, uma representação de todos os tempos. No versículo 10 mostra os 24 anciãos. E eu fiquei hoje lendo, a gente sempre vê coisas diferentes, e falei, mas por que anciãos? Justamente João vê essa visão dos 24 tronos e eram anciãos que estavam sentados. Porque ancião é diferente de uma outra pessoa. O que é ancião? É possível que você já saiba, mas pode ser que melhore um pouquinho o que você já sabe. Ancião são homens que tinham uma grande autoridade entre o povo, normalmente por conta da idade e da posição que eles exerciam. Anciãos eram homens honrados. Anciãos eram homens que tinham autoridade, preste atenção, para intervir, se necessário fosse, nos interesses da família, do clã, da tribo, da comunidade. Então anciãos, quando a Bíblia fala de anciãos, está falando de homens honrados, de peso, de uma postura de responsabilidade, de honra. As suas palavras tinham um peso. Então essa representação no céu dos mais honrados, o que chama a atenção é que esses anciãos que João está vendo na visão, e nada está escrito por acaso, a gente que não esgota as possibilidades do texto, jamais isso vai acontecer. Mas esses anciãos, eles têm a atitude de descer dos tronos. Eles estão em tronos, eles descem do trono que estão e se prostram. João está vendo isso. Anciãos, não era qualquer um, eram os mais honrados, pessoas de grande responsabilidade, de peso, uma conduta ilibada, uma responsabilidade muito grande. Eles têm a atitude
de descerem dos tronos que estão ao redor do trono principal. E eu vou lendo, eu vou assistindo, né? É assim que eu leio. Eu percebo, quando eu leio, eles descendo do trono, e João vendo, calmamente, todos eles descendo. Que atitude gloriosa! E eu apanhei, porque a palavra aperta a gente. Quantas vezes nós não descemos? De quê? Não sei do que você pode estar no nível que não quer descer. Quantas vezes nós não descemos? No linguajar bem popular, né? Do salto. Isso é força de expressão. Quantas vezes nós não descemos do nosso ego, da nossa prepotência? Quantas vezes nós não descemos da nossa razão? A gente tem muita razão e às vezes não abrimos mão. Mas esses homens, esses anciãos, eles não descem de qualquer coisa, eles descem do trono. E além de descer do trono, eles se prostram. Talvez porque eles entendessem melhor do que nós quem é que estava no trono principal. Talvez a gente não entenda ainda. Talvez a gente leia, a gente não consegue captar direito isso, a ideia. Parece que para nós está um pouco distante, um pouco aquém da nossa realidade. Será que isso só vai acontecer quando nós chegarmos no céu e ficar boquiaberto, quando contemplarmos toda a glória, todo o poderio, e aí nós vamos querer nos lançar, nos prostrar, nos derramar, porque aqui tem um monte de coisa que nos impede de fazer aquilo que poderíamos já estar fazendo. Talvez aqui tem um monte de detalhes que nos impedem de adorar a Deus. Tanta coisa que a gente fica cheio de complicações, cheio de regras, de obstáculos, engessados, presos, mas eles descem do trono e eles se prostram. Aleluia. A gente precisa descer, irmão. Nós precisamos descer, porque descer é uma atitude que quando nós descemos, nós temos a atitude de estar honrando ao Senhor. E os anciãos descem, se prostram, e eles ficam procurando alguma coisa a mais para fazer para Deus. E eles estão coroados. Coroa é símbolo de honra. Estão honrados, coroados, entronizados. E eles se prostram e pegam a coroa que está na cabeça. Não tinha mais o que fazer. Deixa eu pegar o que eu tenho de melhor. Qual é a minha maior honra? O que melhor que eu recebi? Bom, o que melhor que eu recebi é o trono. Então já desci do trono, mas eu quero fazer mais por ele. O que eu vou fazer? Não, eu estou honrado pela coroa de ouro, então eu arranco a coroa e eu jogo nos pés do trono. Eles vão ao máximo que pode, porque eles estão contemplando a glória daquele que está assentado sobre o trono. Se o Senhor abrisse a nossa visão espiritual, eu não sei o que a gente faria, não sei. Porque se um levanta a mão, tem gente que já assusta. Que exagero é esse? Você sabe lá o que ele está vendo, o que ele está sentindo? Se tem um que dá um glória forte, alguém se assusta. Que negócio é esse? Você não sabe o que ele está vendo, o que ele está sentindo na vida dele. Quer fazer alguma coisa. Se alguém anda na igreja, alguém não entende, você não sabe o que ele está sentindo, o que ele está vendo. Reira, Masui.
Porque às vezes a gente não está sentindo nada, não está vendo nada e não quer entender quem está sentindo. O que esses anciãos estavam vendo? O que eles estavam sentindo? Extravasaram. Tudo aquilo que eles tinham recebido de honra. Tudo aquilo que eles tinham recebido de honra. Eles têm a atitude de abrir mão. Pegou a ideia aí? Tudo aquilo que eles tinham recebido de honra, eles resolvem abrir mão. O que Deus tem te honrado, meu irmão? O que o Senhor tem honrado nós? Com o quê? Lembra aí o que Ele tem te honrado? Com o quê? Será que a gente tem coragem de colocar isso que Ele tem nos dado aos pés dEle? Será que nós temos coragem? Pastor, o que Deus tem me dado? A lista a gente passaria a noite falando, mas vou citar só umas 2, 3 coisas. Deus tem me dado a vida. Quem acredita que é Deus que te deu a vida? Será que dá para pegar essa vida e lançar aos pés do trono? Não, a minha vida não. A minha não. Então você não acredita que foi Deus que te deu. Porque se eu acredito que é Deus que me honrou com a vida, eu pego a minha vida. É uma honra. E eu lanço aos pés do Senhor. Aleluia. Quem acredita que é Deus que te deu uma família, diz amém. Coloque a sua família ao pé do trono. Coloque a sua família. Ele te honrou, honra Ele. Os obreiros acreditam que foi Deus que te deu o ministério. Coloca esse ministério ao pé do trono. Honrar o Senhor com aquilo que Ele nos honrou. Você acredita que a voz que você tem é Deus que te deu? Quem acredita diz amém. Minha voz não é só minha, honra Ele, é tua, Senhor. Eu a usarei. Usa minha voz e eu ensinarei as nações. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. E usa-me. Oh, aleluia. Se a minha voz te serve, o Senhor te honra Ele, irmão. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus. Às vezes somos mesquinhos. Deus honra a gente retém. Deus honra a gente retém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos honrá-lo com aquilo que Ele já nos honrou. Honrar a Ele com aquilo que Ele já nos deu. A sua profissão, o seu talento, honre ao Senhor com isso que Ele te deu. A sua casa que Ele te deu, mas não é minha, é alugada, é emprestada, honre ao Senhor lá na sua casa, honre a Ele. Tudo que temos
temos, tudo que somos, tudo que já conquistamos, o mais precioso para nós, entregamos, lançamos aos seus pés. É isso que os anciãos fizeram. Desce do trono e lança a coroa. É as duas honras maiores que eles tinham. Vamos pedir perdão ao Senhor, porque a gente não está honrando Ele como deveria, irmãos. Vamos pedir perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, da nossa falta de visão espiritual. A gente fala que ama a Deus, mas a gente não quer dar o primeiro pedaço do bolo para Ele. A gente quer para nós mesmos. O primeiro pedaço é meu. Deveria ser dele. Porque olha o que Ele já fez por nós. Mas a gente não quer. Coisas que estavam no topo do ancião, Ele joga nos pés do Senhor. E eu estava lendo de novo. Parece que eu tive assim uma visão. Porque eles lançavam as coroas, mas as coroas daqui a pouco estavam na cabeça deles, que não ia ficar fora. Não está escrito não, tá? Mas todas as vezes que a coroa chegava na cabeça, eles queriam glorificar a Deus, eles lançavam de novo. Mas vocês estão no trono, vocês estão coroados, vocês são os anciãos, são os representantes. Então é assim na eternidade, e eles eram coroados de novo, algo colocava na cabeça, mas eles queriam continuar dizendo, como estava dizendo no texto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então lança a coroa de novo. Porque quando você honra, você também é honrado. Quando você abençoa, você é abençoado. E eles recebiam de volta e lançava de novo. E durante toda a eternidade, nós vamos glorificar a Deus e ser honrado por Ele. Aleluia. Você dá glória, a glória desce. Você glorifica e a glória vem. Você rasga o coração e Deus se manifesta. Você clama da entranha do peixe e há uma movimentação espiritual. Você clama e a cadeia se abre e as algemas caem por terra. Porque é dando glória, tendo atitude, e os céus se movendo em nossa direção. É o Ezequias virado para o canto da parede e o Senhor baixando o decreto: aumenta 15 anos. Aleluia. Ao que está sentado, contempla com os olhos espirituais no trono. Vamos ficar em pé, você que pode. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja. Tem coragem de levantar a mão assim? Isso é o mínimo, né? Seja o... Isso é o mínimo, isso é tão pouco. Pelos séculos dos séculos, seja a honra. É preciso ter atitude para honrar o Senhor. Receba, Senhor. Oh, bendito seja o Senhor. Poderoso, poderoso, contempla pelos olhos espirituais a glória de Deus.
Coloque tudo que você foi honrado aos pés do Senhor. Por incrível que pareça, Ele vai devolver para você. Vai devolver com mais glória. Vai devolver com mais peso. Vai devolver com mais graça. Ele vai adornar aquilo que você colocar aos pés dele. Ele vai te coroar de glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porventura tem alguém entre nós que você ainda não colocou a sua vida diante do trono do Senhor? Assim, eu quero me entregar totalmente ao meu Senhor. Talvez você parou espiritualmente, estacionou, não sei, e você deseja nesta oportunidade publicar isso. Eu quero me colocar diante do trono de Deus. Se tiver alguém que quiser receber essa oração específica, vem à frente em nome de Jesus. Eu aguardo você. Pode vir. Pastor, eu já sou crente, já sirvo a Deus, mas eu quero fazer isso. Então faça. Faça. De corpo, alma e espírito. Você dizer assim: eis-me aqui, Senhor, a minha vida eu entrego a Ti, sem reservas. Pode vir, se você deseja vir orar assim. Só não vou demorar, então venha depressa. Já vou orar. Vamos orar. A irmã está vindo com dificuldade, mas está vindo. Venha, irmã, Deus vai te honrar. Aleluia. Se precisar, põe uma cadeira para ajudar ela, tá? É decisão, é atitude. Se é preciso um corte, corta para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Enquanto estivermos orando, se quiser vir, pode vir. Amado Deus, querido Pai, ao encerrar, Senhor, desta mensagem, estamos aqui falando aquilo que entendemos pela Tua palavra. Cumpra, Senhor, na vida do Teu povo os propósitos que o Senhor tem. E a esses que chegaram aqui diante do altar, o Senhor conhece. O Senhor está fazendo a leitura do sentimento, da intenção do projeto. Ah, Senhor, receba, Senhor, estas vidas de corpo, alma e espírito na Tua presença. Ah, meu Pai, cumpra os Teus desígnios. E aqueles, Pai, que estão na nave do templo, que sabem que precisam tomar uma decisão, dá-lhes força, graça, para que eles possam decidir enquanto é tempo, a honrar o Senhor com a própria vida, a honrar o Senhor com os próprios lábios, com tudo aquilo que fazem. É a nossa oração. A você que está em casa orando nesta direção também, coloque-se na presença de Deus totalmente, pois o Senhor é poderoso para fazer na sua vida algo sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. 3, 2, 1. Minha querida cidade, Lindy Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos juntos possam dizer: amém.